Olá pessoal, meu nome é José de Jesus Teiga Júnior, o pessoal me conhece por Teiga Júnior ou Teiga, a empresa Teiga Adventure, né, que são minhas aventuras pelo mundo afora. Eu tenho 53 anos, sou fisioterapeuta, administrador de empresa, tenho alguns cursos de pós-graduação e graduação no ramo de logística, de transporte, metodologia do ensino superior, fui professor durante 10 anos, enfim, e eu comecei no motociclismo, eu me considero motociclista desde a primeira vez que eu ganhei uma bicicleta, né? Era pequeno, onde fiz muita travessura com ela, mas a minha primeira, digamos, moto que tem motor foi uma Velosolex, eu com 13 anos de idade, meu pai me deu essa Velosolex, enfim, em 2 anos ele se arrependeu de ter me dado, porque eu comecei a fazer um monte de travessura com ela. Passei um tempo tendo motos que ele não sabia, meus pais não sabiam, eu tinha com amigos, enfim, depois nunca muito focado nessa questão de viagens. Em 2004, enfim, eu troquei essa minha gestão profissional que eu tinha nas minhas empresas e resolvi entrar forte em 2008 no ramo do motociclismo. Bom pessoal, falando sobre uma viagem inesquecível, eu posso dizer que a top foi em 2013, que eu fui para o Tibete, e lá do Tibete fui até o base camp do Everest. Eu acho que são poucos brasileiros motociclistas que chegaram lá, com muita diversidade, muito problema em relação ao próprio governo chinês, que por algumas vezes até nos expulsaram de algumas cidades. Mas enfim, foi um desafio muito grande, porque ficar muito tempo acima de 5.000 metros não é para qualquer um não, mas foi essa aí. A maior dificuldade, bom, primeiro o deslocamento até lá, ele é complicado, né, mas depois de estar lá, a maior dificuldade mesmo foi ter que ficar fazendo o governo chinês, assim, a cada 100 quilômetros eles paravam a gente nos postos para que examinasse toda a documentação. Eventualmente eles nos davam um papel com um horário para nós apresentar no outro local, com uma média de 40 km por hora. Então, assim, isso foi complicado porque, enfim, nós parávamos no meio do caminho, ficava fazendo um descanso forçado e depois andava de novo 80 km por hora. Quer dizer, então não tinha isso, mas isso foi complicador na questão deles ficarem nos checando fotografias, nos botavam em salas separadas. Essa foi a maior dificuldade. O mais compensador mesmo foi a realização do meu sonho, que eu tive. Eu me preparei muito desde quando eu voltei a andar de moto em 2004 forte para a aventura. Eu tinha um sonho que era chegar no Everest. Então fui me preparando eu tive agências de motociclismo no sul, fui revendedor da Kawasaki do Brasil, em Porto Alegre, na região sul. Então eu fui me preparando para que eu pudesse chegar lá, fui fazendo picos grandes aqui na cordilheira, altos, né, a quase 5.000 metros, mas o desafio mesmo foi quando eu cheguei lá e comecei a rodar esses 20 dias que eu rodei por lá, acima de 5.000 metros. Olha, engraçado mesmo foi a chegada lá, porque foi tanta emoção em tu poder alcançar o sonho, e a situação engraçada foi essa mesmo, que no último dia nós dormimos a 4.300 metros, eu estava sem ar, todo mundo sem ar, usando oxigênio, e nós tínhamos um trecho que era 150 quilômetros de ida e volta no rípio, né, na pedra. Então assim, era muito, tinha um grande problema. Eu arrebentei a minha suspensão na ida, eu fiquei sem suspensão traseira, eu estava com uma moto chinesa, uma 600 cilindrada,
E aquilo foi assim, puxa, não vou chegar lá. Alguns até nem foram de moto, nós fomos em 6 motos, nós estávamos um grupo de 11, 6 só que se arriscaram de moto. E a moto, como era uma moto carburada, então na altitude ela falhava. Quando eu cheguei a 1 quilômetro do Everest, já estava vendo do Base Camp, já estava vendo o pico há muito tempo. A moto simplesmente parou, não queria andar. E foi engraçado exatamente por isso, que eu pensei assim, poxa, eu vou chegar, nem que seja a pé, mas eu vou chegar lá. Foi isso aí. Lá a alimentação é assim, para quem gosta de pimenta, né? Toda ela um foco muito da comida chinesa. O povo tibetano, eles utilizam muito cereais, tipo passas, nozes, enfim. Mas a alimentação de estranho assim quase não teve nada, não. A grande situação que eu posso dizer dos meus amigos foi que no último dia, nós em Lhasa, já finalizada a viagem, nós resolvemos bememorar. Então foi um trago, não sabemos como é que chegamos lá, no hotel. Mas foi, até uma coisa foi bem estranha, porque no centro de Lhasa, é tudo ele monitorado, porque tem muito atentado, enfim. Tanto é que nós nem conseguimos abastecer as motos. As motos, nós chegávamos nos postos de gasolina com autorização para abastecer, nós deixávamos as motos fora do posto, pegava galão, porque tem muito atentado e eles usam muito a moto para atentado, enfim. Mas enfim, voltando ao que eu estava dizendo, é a questão de nós chegarmos e relaxar. Finalmente foi o dia que acho que foi o último dia, assim, foi o dia assim, bom, olha, a partir daqui a gente pode ir embora, enfim. Foi muito engraçado porque ninguém se lembra do outro dia. Todo mundo de manhã cedo pegando o avião e não foi fácil pegar o avião. Bom, pessoal, a minha concepção de ser motociclista, ela envolve, acho que não é diferente de todos os motociclistas, ela envolve uma atitude, sabe? No meu caso, assim, me envolve a atitude de ser uma pessoa melhor, uma pessoa focada ao bem, uma pessoa focada à ajuda. Gosto de fazer isso, procuro fazer isso sempre na minha vida. E a moto em si é uma coisa que muitos falam, e eu até costumo dizer, e escutei faz pouco tempo, da questão assim, ó, o motociclista veste a moto. Então a moto, quando ela veste em ti, tu te sente parte dela, essa troca de energia que o motociclista tem, o motociclismo proporciona com a natureza, com as pessoas, animais, enfim, tudo, ela explica o motociclismo. Eu tenho assim, todo mundo tem um ídolo, todo mundo. Quando a gente nasce, os nossos ídolos são pais e mães, na vida a gente começa a seguir, isso faz parte da própria neuroevolução do homem, né? E aí, então, eu tenho muito assim, uma admiração pelo Amir Klink, porque foi um grande desbravador, eu sou fã dele mesmo, conheço todas as obras dele, filmagens, enfim, eu fui até em 2009, eu fui para a Antártida por causa dele, né? Fui conhecer Geórgia do Sul, Malvinas, por conhecer algumas aventuras dele. E ele para mim é uma pessoa assim que eu admiro muito, tem um espírito de aventura que eu procuro passar para todo mundo também. Com o tempo dessas minhas aventuras, eu comecei a escrever, escrever alguns blogs, montei uma página na internet e surgiu a possibilidade de eu começar a escrever em revistas especializadas de motociclismo, que culminou, né, nesse livro, Planejamento e Execução, né, Motociclismo, Planejamento e Execução em Viagem de Aventura, que foi um projeto assim que eu, quando lá no início das minhas viagens, eu tive muita dificuldade, não é que tenha tido dificuldade, até porque eu tinha vários amigos, mas era uma coisa muito informal, eu nunca tinha visto algum material
que viesse todo ele junto, né, para que tu pudesse pesquisar melhor, entender um pouco melhor sobre o planejamento. Enfim, daí então eu comecei a escrever sobre esse projeto. O projeto ele é uma forma de que tu faça um passo a passo numa metodologia, né, de como tu preparar uma viagem. Ela parte desde o sonho, né, de como tu escolhe essa tua parceria, de como tu escolher a moto, enfim, que tipo de viagem tu vai fazer. Depois eu falo sobre o que tu precisa para levar, né, questões de documentação, questões de vestimenta, até a viagem. Em cima disso, depois eu tenho um outro passo, que é a questão de como tu fazer um checklist dessa viagem, dessa moto, como é que é o teu checklist. E por final, algumas situações que tu pode encontrar na viagem, algumas adversas, até a queda. Que quase ninguém conversa sobre isso, mas eu acho que é muito importante tu falar sobre a queda para que não ocorra. Então, basicamente é um livro não é comprido, ele é fácil de se ler, e eu estou muito satisfeito, assim, muita gente me dando retorno sobre ele. E esse é o intuito, né? É a melhoria do motociclismo, e, enfim, fico muito feliz por isso. Então, pessoal, não se esqueça, sim, se você estiver interessado, eu tenho o meu canal no YouTube, teigaadventure.com.br. Lá vocês vão ver alguns vídeos sobre o planejamento e algumas aventuras minhas pelo mundo afora. Quero também agradecer ao The Riders, ao Marcelo e a turma por esse maravilhoso projeto. Eu acho que saber e ter a história do motociclismo do Brasil é fundamental para que a gente possa cada vez mais desenvolver o motociclismo, a aventura, certo? Muito obrigado.